Olá, bem-vindos a todos e a todas ao primeiro episódio deste podcast Diálogo com. Muito obrigado a todos que estão a assistir. Hoje trago-vos Susana Magalhães Martinho, que passo a citar e a ler a apresentação dela. É hostess do Comunicar é Canja, um programa produzido exclusivamente para as redes sociais, onde dá dicas de comunicação e partilha de conteúdos relacionados com o tema. Faz acompanhamento individual ou em grupo, sempre personalizado, de pessoas que querem dominar, explorar e potenciar a sua comunicação. Às vezes está na CNN de Portugal como operadora de áudio, outras vezes na Porta Editora a dar voz aos mais diversos conteúdos. Umas vezes encontramos-la em parcerias com empresas de comunicação a dar formações sobre voz, storytelling, a comunicação não verbal, entre outros. Às vezes também nos cruzamos com ela em palestras, mas a maior parte do tempo está no digital, a casa para onde se mudou e de onde não tenciona sair. De segunda a sexta faz parte do trio responsável pelo programa da manhã na Rádio Nova, é apaixonada pela comunicação, tanto é que não consegue parar de encontrar e partilhar formas de a potenciar ao máximo. Mas não se enganem, a magia de uma comunicação de excelência acontece na primeira inspiração. Comunicar é canja. Não é verdade, Susana? Bem-vindo, muito obrigado por estares cá. Olá, obrigada. É verdade, excelente inspiração. E por falar nisso, hoje é um dia muito especial. O Comunicar a Canja faz 2 anos. A sério? Olha, muitos parabéns. Não fazia ideia, Obrigada. mas é da forma que te dou já os parabéns e agradecer também, porque realmente acho que o teu conteúdo faz muita falta. Eu lembro-me de ter visto um Reels teu, só com um pequeno pormenor, uma pequena dica, que foi como dar feedback, né? Que é uma tendência para nós dizermos como é que está o teu. Como é que foi? Acho que foi uma coisa assim de género. Como é que está o teu projeto de comunicar a caixa? Um, Sim, sim, e ao que tu dizes. e depois a outra pessoa responde a mesma coisa assim do género. O teu projeto sai muito bem. Não, como é que foi? Relembra-me, por favor. Não, É algo do género. Então, estás a gostar de Comunicar a Canja? Sim, mas, mas. exatamente, sim, mas em vez do sim e, podias acrescentar algumas alterações, não é? Eu pelo menos, eu vejo muitas poucas pessoas onde há esse cuidado de dar feedback, né, positivo do sim, está bom e podias acrescentar algumas alterações, em vez do mas. Porque, pá, eu, pelo menos eu falo por mim, sinto que nota-se logo um toque diferente, não é? Uma preocupação diferente. E eu acho que isso é super essencial porque não é uma coisa que nos é incutido, mas que tem o potencial de fazer diferença na nossa comunicação, não é? Claro, até porque uma adversativa, um mas, coloca ali logo uma barreira, um entrave ao que acabaste de dizer. É como se invalidasse tudo o que foi dito antes. Sim, Está tudo bem, mas calma aí que ainda há muito caminho a percorrer. Eu pessoalmente sinto-me desmotivada e sim. fico triste porque penso, fogo, não fiz um bom trabalho, ainda tenho essa tendência. Uhum. Enquanto que um sim e parece que é aquele empurrãozinho quando estás a andar de bicicleta com rodinhas e te tiram as rodinhas e estão tipo, olha, sim, e continua aí mais um bocadinho que estás a ir no bom caminho. É esse o poder de nós darmos um feedback positivo e construtivo, em vez de um feedback positivo e, neste caso, desconstrutivo. Sim, desconstruir desconfortável, não é? É quase como se, é como se fosse uma spiral up, é tipo, está bem e parece que te empurram ainda mais para cima, em vez de tipo, está bem e corta aqui um bocadinho, não é? É isso, Olha, exatamente. muito, muito interessante e muito fixe. E eu vou-te fazer aqui uma pergunta que tu dizes que não sabes como é que has de responder, que é o que é comunicação? Né? Eu sei que se calhar sou um bocado chato, mas eu sou uma pessoa que gosta assim um bocado de filosofar e de pensar um pouco. Um, Porque eu deduzo que no dia a dia estejas habituada mais a trabalhar com a comunicação no sentido, né, prático, não é? E não estão a pensar sobre o que é comunicação. Mas para ti, né, da tua alma, o que é que para ti é comunicação? Essa pergunta posta assim é muito interessante. Isto porque, sim, uma das regras de ouro da comunicação é sermos concisos, é sermos sucintos naquilo que dizemos. Então, acaba por ser quase um lifestyle, que dizes muito bem que eu adoto esse lado mais prático de, ok, é ação, reação, quase. Uhum. Então, não existe muito esse tempo para, "Ai, agora vamos sentar aqui na minha cadeira, vamos ficar aqui a pensar no que é que será a comunicação, porque isso também já faz parte do meu percurso e do meu estudo. E quando eu penso, o que é comunicar?
O que é a comunicação? Para mim, a comunicação é quando tu consegues transmitir com sucesso o que estás a sentir, as tuas emoções, os teus pensamentos, e consegues levar o outro a tomar uma atitude, tomar uma ação com a tua comunicação. E aqui é preciso alguma sensibilidade, que é uma pergunta que me colocam com frequência, que é, então, eu, se conseguir que a outra pessoa me entenda, eu sou um bom orador. É isso? E a maioria das pessoas tem tendência a responder que sim, que é isso. E a resposta é não. O facto de tu conseguires que o outro te entenda não faz-te um bom orador. Pode fazer é do outro, sim, um bom ouvinte. Porque há muita gente que comunica contigo através de interjeições, por exemplo, ou através de pequenos sons do género. Estás bem? Eu, Tens fome? Em que tu estás só a fazer sons e outra pessoa entendeu perfeitamente aquilo que tu estavas a dizer, mas lá está isso, tu não comunicaste grande coisa, não foste um ótimo comunicador. O que era suposto para tu seres um orador de excelência era que tivesse dito, sim, estou com fome. E não, comunicas alguma coisa, o que faz com que a outra pessoa seja um bom ouvinte, e isso para mim também é comunicar bem, é quando tu tens a capacidade de praticar, por exemplo, a escuta ativa e decifrares a mensagem que te está a ser transmitida. É um caminho com duas vias que, apesar de serem paralelas, chegam ao fundo e cruzam-se. Têm tipo uma rotundazinha e acabam por interagir. É um processo de duas vias, em que um comunica e passa uma mensagem, o outro recebe a mensagem e de certa forma também está a comunicar. ok, ok. Pá, tu falaste, há várias coisas que eu gostava de explorar um bocadinho. Primeiro é o, pá, desculpa lá, o meu português, até que trabalhas com uma língua, não é? Tipo, interjeições. O que é interjeições? Para ser uma forma super rápida. Ok, interjeições ao contrário das onomatopeias, que são sons emitidos por animais. Ok, tipo au au ou miau, que em princípio não fazem parte da nossa comunicação, ao menos que estejas no meio do monte a tentar comunicar com uma cabra. Não sei se já te aconteceu, tu vais para ela, mé, e ela, mé, então estou aqui a ter uma conversa. Sim. Eu faço isso para os meus gatos, às vezes. Eles miau, eu miau. Pronto, estás a Pode comunicar com ser. eles através de onomatopeias. As interjeições são mais sons, tipo ai, ui. Ok, ok, Estás a ok, entender? ok. Pronto, essa é uma cena que disseste pá, que eu gostava de perceber melhor, como por exemplo, comunicar algo e quando o outro responde só com, por exemplo, uhum. eh, ok, isso, segundo o que eu percebi, o responder não é comunicar, não é? É tipo, Não, calma. É comunicar. A sim. comunicação existe a vários níveis, a nível Uhum. verbal, não verbal, a própria roupa, os acessórios, tudo isto está aqui por um motivo, está a comunicar alguma coisa. Sim. É só que não te podes considerar um orador de excelência se Sim, estás sim, a sim. comunicar através de tens fome? Sim, claro. Ok, sim, faz É nesse sentido. sentido. Hora da excelência. Pois, claro que é sempre comunicação, exato. Ok. Claro. Por exemplo, imagina, outra coisa que tu dissestes foi que é levar a outra pessoa a tomar uma atitude, não é? Isso faz um bocado a pensar, como assim tomar uma atitude? Que não pode ser só, por exemplo, comunicar e outra pessoa perceber, não é? Porque eu quando digo comunicar, a ideia que vem à minha cabeça é tipo transmitir de uma via ou de um lado para o outro, não Uhum. é? Quando é uma troca, eu Sim, assim mais tipo a diálogo, por é uma exemplo. troca, claro, claro, exato. Comunicar vem da palavra comunicar, é do latim, e indica essa troca. Mas tu perguntaste o que é que era para mim. E Sim, para mim, exato, Susana exato. Magalhães Martinho, é quando tu consegues levar a outra pessoa a tomar uma ação. Sim, Por sim. exemplo, em off, não deixaste de ensaiar, de querer estimular os músculos da boca. E eu Sim. levo-me a pensar, olha, de alguma forma, se calhar foi uma dica de comunicação do aquecer a voz que te levou a este momento. Sim, sim, E aí sim. já é uma vitória pessoal no sentido de, ok, consegui levar uma pessoa a tomar uma atitude, mais do que comunicar-lhe. Sim, sim. De facto influenciaste-me, porque uma das pequenas alterações que eu fiz nas minhas apresentações foi tipo, mais do que abordar o tema que vou falar de forma geral, é partir tipo, mais tipo os tópicos específicos que vamos abordar ao longo da apresentação. Isso foi uma dica que eu tirei de ti, tal como em vez do mas, é do i. Mas foi um bom reforço de, ok, eu não estou sozinho nesta batalha. Não é? Ok, olha, muito obrigado pela tua resposta, muito interessante. Hum, outra coisa que eu gostava de te perguntar, que é quais é que são os erros mais comuns que tu vês nas pessoas ao comunicar? Ou aqueles erros mais padrão que podemos melhorar?
Olha, são erros que eu também cometo, porque também faço parte da norma. E isso é uma coisa que eu deixo já salvaguardada. O Hum, facto de eu estar a dar dicas não quer dizer, e de apontar erros, não quer dizer que eu não os cometa. E normalmente gosto de começar pelos que eu cometo, que ainda são bastantes e ainda há um longo caminho a percorrer. E sinceramente acho que é bom que assim seja, ir ultrapassando pequenas metas e não chegar à estagnação. Até porque a sim. perfeição não existe, não é? Não. Tudo que é perfeito está morto, está estagnado. Sim, sim. Bom, erro mais comum, acabei de cometê-lo. Ah, 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 exato. este ah, que nós achamos a todo custo que precisamos deles e não fazem falta nenhuma. Hum, Porquê? Porque nós morremos de medo de utilizar o silêncio na comunicação. hum, Este silêncio que eu acabei de utilizar contigo, em que o instinto natural seria meter. Nós temos medo de utilizar o silêncio na comunicação. Se formos a ver bem, o que é que este esteve aqui a fazer? Não esteve aqui a fazer nada. E um silêncio, se calhar, teria deixado a ideia respirar melhor, ter-me dado tempo para pensar e poderia ter funcionado como uma pausa estratégica. Então, efetivamente, os erros mais comuns são os as e as diferentes muletas da comunicação, sejam os tipos, sejam o sabes. Os meus alunos do Norte é mais mano, ou aquelas muletas que são normais. sim, Uma sim. das muletas que eu mais utilizo são os advérbios. Hum, E essa até costuma ser um exemplo que eu costumo dar em palestras. Porque é hilariante no sentido de é mesmo parvo, sabes? Porque as muletas estão tão presentes no teu discurso, tu não te percebes que as utilizas, ou então só te percebes depois de as utilizares. Então, como é que isto Olhar funciona? para trás. Tu, exato, tu perguntas-me assim: queres um copo de água? Eu posso dizer sim, mas a muleta está lá tão, de forma tão premente que eu digo efetivamente sim, ou sim, naturalmente. Porquê? Não sei. É necessário? Não. Não, não é nada necessário. Tipo, não faz. Olha, deste tipo, não faz sentido nenhum, não está lá a fazer nada. Mas nós utilizamos naturalmente. E quanto mais relaxados estamos, mais tendência temos a utilizar esse tipo de comunicação. Assim, mais chill. Portanto, esses são, sem dúvida, os maiores erros. E, claro, depois há alguns mais específicos, o não aquecimento da voz, a não hidratação, isso, mas aí já são erros mais técnicos. A nível da comunicação verbal, o mais comum é mesmo as muletas. Pronto, quando Ok, quiseres. ok. É que interessante surge aqui uma questão sobre o silêncio, aqui do chat, ok? Que eu acho que é super interessante colocar mesmo em relação ao silêncio, que é do TVSS. Mas o silêncio não pode criar tensão desnecessariamente, porque realmente é uma coisa que há uma tendência para acontecer, não é? Lá está. Parece que fica aquele desconforto, aquela tensão. Que interessante. E normalmente não é só tipo para quem diz sim. Normalmente também é para o outro também, não é? Se bem que, da minha experiência, eu acho, queria saber a tua opinião também sobre isto, que é, suponho que seja um bocado tipo treino, não é? Também. E é muito. A pergunta foi interessantíssima, obrigada. Eh, olha, o silêncio. Sim, claro que pode criar tensão, se for aplicado no momento errado. Mas se tu utilizares o silêncio a teu favor, nomeadamente utilizares o silêncio quando acabaste de comunicar algo que tu queres que crie esse impacto, que às vezes esse impacto é necessariamente aliado a um pequeno desconforto, e depois tu pegas e cortas ali, Sim. aí o silêncio é usado como uma arma. Mas depois aqui há outra questão, e normalmente as pessoas que fazem mentoria comigo dizem que é um misto de mentoria prática e terapia. Porquê? E é verdade, não, é impossível não ser. E vou dar aqui uma volta um bocadinho grande, mas chega a um ponto muito concreto, que é a nossa voz expõe-nos sempre. Tu, se estiveres nervoso, o pior erro que tu podes cometer Hum. é tentar dizer ou passar a impressão de que não estás nervoso. É um erro crasso, não deve existir. Não deves fazer. Porquê? Porque a tua voz vai-te denunciar. A voz é um músculo, nós somos seres emocionais, a emoção gera a nossa vida e quem negar a apatia é uma emoção também, portanto,
Hum. E não sou eu que o digo, é a Empatia é uma ciência. emoção interessante. Basta estudar um pouco de António Damasio e perceber que se tu não assumes a emoção, estás a assumir uma emoção, que é novamente a empatia. E se tu não estás a sentir, não estás vivo, um caso muito famoso do António Damasio foi uma pessoa que teve um acidente e afetou-lhe uma parte do cérebro que está ligada à tomada das decisões. As tomadas das decisões só são feitas através da emoção. Tu afetando isso, deixas de conseguir escolher entre uma camisa vermelha e uma camisa verde, porque têm ambas o mesmo peso. E tu precisas de emoção para gerir a tua vida. Ora, a voz é um reflexo das emoções que tu estás a sentir. Logo, se tu estás nervoso, vai-se notar na tua voz. Se tu estás ansioso, aliás, porque quando tu estás nervoso, ansioso e excitado, as tuas cordas vocais encurtam, a tua voz fica mais fina. Só por aí uma pessoa mais atenta consegue entender logo se tu estás nervoso ou não. Agora, para as pessoas que não têm conhecimento, conseguem entender na mesma, o público não é burro, nem sequer vale a pena. Eu dei uma palestra nesta segunda e houve assim um mal-entendido. Eu era para entrar mais tarde e tive de entrar mais cedo para facilitar a vida a toda a gente, mas eu não estava a contar. E eu entrei, a primeira coisa que eu disse foi: eu estou nervosíssima, porque eu estava a contar com mais meia hora de preparação para vir para aqui e não a tive, as minhas mãos estavam a tremer. E usei logo isso como uma dica de comunicação, que é a pior coisa que nós podemos fazer é assumir uma comunicação a partir do princípio que o público é burro e que nós vamos conseguir enganá-lo e mostrar que está tudo bem, que não temos nervosismo nenhum e as nossas mãos estão a tremer. Agora, também é preciso ver que se o público não é burro, o público é inteligente e o público vai ter uma atitude nobre derivada da empatia. Porque quando tu vês um orador que até entende a matéria, mas que está nervoso, o que tu fazes estando sentado é: vá, força, tu consegues, vai, tu estás a torcer pela pessoa. Yeah. Então, o orador o que pode fazer é pegar nisso a seu favor. E respondendo aqui à questão do nosso ouvinte, TVSS. o que é preciso ter em consideração é que tu quando estás a comunicar, quem faz as perguntas, neste momento, entre nós, quem está no controle sou eu. Porque sou eu que estou em posse da palavra, sou eu que estou a comunicar. O que quer dizer que cabe-me a mim decidir quando é que eu vou aplicar um silêncio, e se a minha voz é um reflexo das minhas emoções, então se eu quiser ficar agora em silêncio 30 segundos e não me sentir afetada porque foi um silêncio propositado e porque eu estou no controle e no comando da comunicação, então, do meu lado, pelo menos, esse desconforto não se vai registar. O que quer dizer, e aqui entramos na ciência novamente, que tu, neste momento, tens os teus neurónios de espelho ativados, porque neste momento estás a receber uma informação minha, e, em princípio, neste momento não tens motivo para me desprezar. Não, ou quer dizer não tenho. que estás, Pelo contrário, estou a gostar de te ouvir. Sim. que estás relativamente atento e tens-me em consideração, então tu estás a ouvir aquilo que eu te estou a dizer e é normal, o ser humano tem os neurónios de espelho sempre ativados. O que quer dizer que tu vais adotar algumas das coisas que eu estou a fazer e que eu estou a dizer. Se tu não sentes desconforto vindo da minha parte, se sentes suspense, se sentes tipo aquela calma antes da tempestade, então tu vais, em vez de estar desconfortável, vais estar a curtir deste silêncio e da cena. Claro, nem 8 nem 80, não vou ficar em silêncio 5 minutos, muito menos um minuto é imenso tempo. Ué. Mas 5 segundos ou 10 segundos é tempo suficiente para eu desenvolver outro tópico da minha comunicação. E claro, como é que tu podes tornar o silêncio ainda mais eficiente? Aqui é um pouco difícil, mas não é impossível. Imagina que eu preciso agora de uma pausa de 5 segundos. Posso dizer: tu já viste como a vida é bela? É mesmo para pensar. E Foi-me tu logo ao fazes fundo do aqui, cérebro. por exemplo. E a questão é, tu usas a comunicação não verbal, não sei se reparaste que foi aquela cena do olhar para baixo. E aí eu vi. Automaticamente o silêncio torna-se muito mais tolerável do que se eu ficasse: já viste uma vida é bela? Sim, E exatamente. estou à espera de uma resposta. Eu, ao tomar a ação com a minha comunicação não verbal, de me mexer e de pensar e não estar a fazer, por exemplo, contacto visual contigo, indica-te que eu ainda não terminei. Sim, sim, sim. Logo, esse silêncio tu vais entendê-lo como sendo parte da minha comunicação. E deixa de existir um motivo para tu te sentires desconfortável. Por exemplo, este foi um pequeno grande exemplo, Sim. de como o silêncio pode não ser desconfortável, depende da intenção que tu colocares no silêncio. Pá, grande resposta, digo-te já.
e pegaste aí em vários temas super interessantes para mim, que eu, meu Deus, que cultura e que inteligência, que já falaste em António Damasio, que é exatamente um dos autores que eu estou a estudar em Psicologia das Emoções. Os neurónios espelho também damos, pá, e é incrível ver como é que vais buscar isso para aplicar na voz. Porque realmente acredito, e é também uma forma de terapia, porque é através da voz e da comunicação que nós expressamos o que vai cá dentro, né? Expressamos o que é que estamos a sentir. E nós precisamos de expressar o que estamos a sentir, de uma forma ou de outra. Porque senão vamos ficar com uma carga, não é? Não é positivo, não é? Pá, resposta espetacular. Acho mesmo que não sobrou dúvidas. Ainda Um, bem. e uma cena que falaste também que os humoristas utilizam, né? Que é o silêncio. Que é se o humorista faz a piada toda, passa a punchline e não faz o silêncio, o público parece que não sabe que é para rir, né? Fazemos o plano de encar assim, né? Tipo silêncio, o pessoal, ok, faz a conexão e para lá que é para rir, não é? Claro. Hum. Então, imagina que eu agora, na resposta que te estava a dar, seguia direitinha. Aí, na próxima pergunta, de alguma forma, tu pedias-me para eu te dizer uma coisa que para mim é importantíssima. E há duas formas de eu te dizer. Vou dizer da primeira e da segunda. Tu vais-me perguntar, então, e a nossa voz define a partir de quem somos? E eu vou-te dizer, claro que não. Não, não. Nós dominamos a nossa voz, não somos escravos da nossa voz. Não convém. E o silêncio aqui foi a tal punchline, foi o clímax para a mensagem passar com sucesso. Eu podia dizer, não, nós moldamos a nossa voz, nós não somos escravos da nossa voz, a nossa voz, a nascença não define de eternum quem nós vamos ser e como vamos comunicar, e esta é a resposta que eu tenho para ti. E de repente aquela parte importante ficou completamente inutilizável, sem necessidade. Sim, sim. E que eu até interrompi, não é? Que foi o corte. Foi o corta-mocas, como eu costumo dizer, da punchline. Mas é muito interessante. Ok, ok. Então, os erros que nós mais costumamos fazer então são as muletas, acrescentar aquilo que é desnecessário. Já sabemos que o silêncio é importante, certo? Então, aqui sobre o tema da comunicação, e eu o que eu acordei com a Susana foi falarmos sobre a comunicação, a história dela e um pouco do seu trabalho. Como é que é estar nos seus pés, digamos assim. Há aqui alguma coisa que lhes acrescentar para quem nos está a assistir sobre comunicação? Eu sei que também dás Ui, formação. Queres acrescentar para se calhar afindar aqui um pouquinho este tópico e para avançarmos para os seguintes? olha, esse é o tópico mais confortável para mim. Eu podia ficar aqui horas a falar sobre comunicação e Então dicas de vamos continuar. É, o desconforto, e já de antemão, reside nos próximos dois tópicos, nomeadamente num deles, que tu já sabes qual é. E eu aqui sinto-me na minha zona de conforto, Hum. na comunicação. E porquê? E acho que é uma boa forma de nós encerrarmos o ciclo. Porque eu fiz um compromisso em que a honestidade está sempre presente. Se tu me fizeres uma pergunta que eu não saiba responder, eu estou tranquilíssima, e mesmo à vontade, eu disse isso, em dizer-te, não sei. Vou investigar, neste momento não sei. Porquê? Olha, não estudei ainda isso. E eu acho que a partir do momento em que tu te assumes e tiras essa carga de cima de ti, de que não tens de saber tudo e não tens de dominar tudo e que tu também cometes erros, inclusivamente os erros que apontas e que ajudas a corrigir, então é libertador. E automaticamente esta passa a ser a tua zona de conforto, porque tu ficas do tipo, o que é que eu tenho medo? De não ser perfeita? Não é o meu objetivo. Eu estou em constante aprendizagem. Aliás, eu dou-te um exemplo. A minha carreira, como é óbvio, e as palestras dizem, tem erros, tem exemplos que não correram bem, como é normal, faz sentido, é normal. Aliás, preocupar-me-ia se a maneira de comunicar hoje fosse igual à de há 2 anos, foi quando nasceu a Comunicar a Canja. Aí era grave. E um exemplo muito concreto é que nos exercícios de aquecimento de voz, há um exercício que é recomendado há séculos, séculos não, mas há muito tempo, em que consiste em tu meteres uma caneta ou um lápis, uma espátula na boca e dizeres trava-línguas, que é para ajudar a trabalhar o maxilar e melhorar a tua dicção.
Estudos mais recentes vieram demonstrar que com um lápis ou uma caneta ou uma espátula, tu estás a fazer muita pressão no teu maxilar, porque estás a trincar aquilo. E estás a aplicar essa pressão e essa tensão desnecessárias que estão a ser prejudiciais para o teu aquecimento vocal. Ora, eu, durante o meu percurso, recomendei muitas vezes esses exercícios, eu também os fiz. Sim. Mal eu vi esses novos resultados, então passei a adotar outra técnica, que é a técnica que os mentores de comunicação têm adotado, que é, em vez de utilizares uma espátula, utilizas esta parte do dedo e falas assim. E isto ajuda-te a treinar a tua comunicação. Porque eu falo língua assim, não é? Exatamente, só Muito que, bem. porquê é que é melhor? Porque como tu estás a trincar o teu dedo, tu não vais fazer a força que vais fazer com uma espátula ou com um lápis. Sim. Então, nunca vais fazer aquela pressão, nem aplicar aquela tensão desnecessária nos teus maxilares. E claro, uma tendência teria sido olhar para isto e dizer: fogo, andei este tempo a fazer tudo mal e a enganar e não era assim, devia ter estudado mais. Mas só saiu recentemente. Sim. Não tive acesso. Ou seja, acho que também, primeiro não deves ser condescendente, claro, mas também não deves ser extremamente duro e achar que fogo, a culpa foi minha, andei a fazer tudo mal. Calma. O que fiz foi avisar a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas com quem falei antes, dizer: olha, lembras-te daquele exercício que eu recomendei? Agora faz assim. Se é um novo estudo, pá, isto é um bocado, de certa forma, é uma comparação não muito feliz, mas é um bocado como os ovos. Os ovos a cada década são ótimos para comer um por dia, depois já é só um por semana. É que eu, na minha vida, já tive períodos em que os ovos são muito bons e períodos em que os ovos são muito maus. Sim, sim. E é um bocadinho. E nós, na verdade, temos de ser gratos por a ciência estar constantemente a evoluir e não estarmos presos ao lápis a fazer tensão e pressão no nosso maxilar sem necessidade. Sim, 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 sim. E até porque de certeza que se utilizar esse exercício é porque dava algum tipo de resultado, não é? Fazia diferença, não é? Agora também tinha Claro, consequências que apenas se souberam a posterior. Não é? exatamente. Exatamente. Excelente. Olha, mas já agora eu fiquei com muita curiosidade. Podemos ter esse momento, fazer aqui o exercício do trava-línguas com o dedo? Não. Com Adorava, por certeza, favor. Como é que. podes fazer. Olha, há um muito interessante. Eu disse-te que hoje ainda não fiz os aquecimentos, Ah, o sim. que é errado, devia ter feito, mas pronto, não é o que é. Todos falhamos. Podemos fazer aqui, Ah, agora. Exato. E uma boa forma de tu veres a diferença é dizeres aquele trava-línguas que é um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres, três pratos de trigo para três tigres, quatro pratos de trigo para quatro tigres, cinco pratos de trigo para Hum, cinco tigres, seis pratos de trigo para seis tigres, sete pratos de trigo para sete tigres, já foi. hum, Fui até o sete. Se eu fizer agora com o dedo, é óbvio que vou errar também, sim. mas no passo seguinte, que já é sem o dedo, a probabilidade de fazer uma melhor figura é muito maior do que neste momento. Uhum. Porque ele ajuda-te a trabalhar a tua dicção, o teu maxilar, ou seja, a tua forma de pronunciar as palavras, neste caso. E então assim temos tendência a comer menos as palavras, não é? Claro, É. exatamente. Um prato tigre, dois pratos tigres, três pratos. Não, um prato de trigo para um Ah, tigre. um prato de tigre para um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres, três pratos de trigo para três tigres, quatro pratos de trigo para quatro tigres, cinco pratos de trigo para seis tigres, seis pratos de trigo, já vou ter repetido, não é? Sete pratos de trigo para sete tigres, oito pratos de trigo para oito tigres. É, até começar a fazer isto. Mas realmente é preciso uma pessoa tem mesmo que esforçar bem aqui os músculos, não é? Sim, e repara que a velocidade foi normal. O ideal, tu Ah, tornas-te um mestre nisto quando é sim, sim, andamento, sim. andamento, andamento. Ok. Pá, muito bom. Ok. Hum. Então, olha, antes mesmo de te perguntar, fazer a pergunta a seguir sobre a tua história, como é que acabaste de preparar ao mundo da comunicação?
Tens assim este exercício do um prato tigre, de trigo para um tigre. Por exemplo, só apenas este exercício, por exemplo, pode ser um exercício bom para mim, por exemplo, antes de começar o podcast. Por exemplo, ok, vou começar a experimentar estes exercícios de voz que a Susana, por exemplo, partilha. Uhum. Olha, no grupo de Comunicar é Canja do WhatsApp, Uhum. eu vou metendo sempre uma dica semanal e já deixei lá algumas dicas com exercícios de aquecimento vocal. E no teu caso, que vimos que a dicção, pronto, pode ser melhorada, Sim, sim. é inevitável, eu vou vendo sempre, tenho sempre aquele radar Claro. ligado. Este exercício é ótimo, porque no dia em que tu conseguires começar num prato de trigo para um tigre e acabares no 10 pratos de trigo para 10 tigres seguido, sem interrupções, e a não ser trigo nem tirgo, então aí Sim. estás com o maxilar bem aquecido, pronto para falar. Ok, pá, excelente. E para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp da Susana Martinha, que vai pôr aí o link novamente do Instagram dela, basta clicarem e está logo na bio um link para as redes dela e também tem lá o grupo do WhatsApp, excelente, que eu também estou. Ah, maravilha. Por isso, Pronto, também então, podem não é nada verificar de por novo lá. para ti. Exato. Hum, ok, também tem aí no YouTube, para quem está a acompanhar, sigam a Susana. Ok, muito bem. Então, agora avançando para a tua história, como é que tu chegastes à comunicação, à voz? Foi uma coisa de nascença que sempre tive um bichinho por? Não? Não, Conta-nos, por favor. esquece. Esquece. Eu sou de Mursa, de Trás-os-Montes, o que quer dizer que a variedade de atividades extracurriculares que eu tenho é tão rica que a voz nunca esteve ali sequer a pairar. Não, esquece. As minhas atividades extracurriculares eram andar de bicicleta, ir à piscina, Hum, andar a fazer 30 por uma linha, coisas muito mais outdoors Sim. do que neste caso a voz. A voz, ainda que eu cantasse no coro da igreja e fosse organista e tal, nunca esteve nos meus planos. E foi na universidade, quando entrei em Hum, Ciências da Comunicação, comecei a desenvolver a paixão pela voz. Eu comecei a fazer trabalhos de rádio, alguns trabalhos até de TV, olha, e a partir daí, excelente. olha, segui. Olha, A partir... simples. Então foi uma coisa bem natural, não é? Acabaste por entrar em ciências de comunicação e depois quase de forma intuitiva acabaste por seguir esse caminho, não é? Sim, exatamente. O meu foco sempre foi a rádio. Hum, Eu, quando entrei, foi, olha, eu quero fazer rádio, experimentei televisão, não é propriamente a minha praia. Não quer dizer que no futuro, quiçá, de momento, gosto, de momento, eu acho que a minha paixão será sempre a rádio. Aliás, toda a gente que passa por rádio e passou por rádio, mesmo os que migram para a televisão, te vão dizer que o bichinho da rádio é daqueles que é, olha, que contagia-te e fica para sempre. É tipo herpes. É uma comparação feliz. Mas Muito bom. Ok, e sobre o Comunicar é Canja? Como é que tem sido a experiência ao longo destes 2 anos? Como é que começou? Fala-nos um pouco do teu projeto. olha, é muito interessante essa pergunta, porque eu há pouco estava a ter um momento de reflexão que eu vou continuar a ter Bom. depois de terminarmos, que é o que é que aconteceu no Comunicar a Canja nestes 2 anos? Hum, Ora, ele nasceu em plena pandemia, comigo a invadir a sala dos meus pais na altura e a transformar tudo e fazer cenários e a impedi-los, às vezes, porque às vezes cada episódio durava 8 horas de gravação Uau. não, total, de edição e tudo mais. Então, durante 8 horas era interdita e os meus pais tinham de se cingir aos quartos e à cozinha e essas coisas todas. Eventualmente, eu já não, na altura, eu já não estava a morar com eles, porque eles continuam em Murcia, eu estava no Porto, mas com a pandemia acabei por ir ter Uhum. com eles Sim, sim. e atualmente estou no Porto e estou bastante, por aqui tenciono ficar, estou bastante satisfeita. É uma boa terra. É ótimo. E, e pouco a pouco fui percebendo que eu precisava de um espaço para mim, então invadi uma garagem do meu pai, que era uma garagem de trabalho dele. Pronto, é assim, ou era a sala ou era a garagem, não Ah é? pá, pronto, entre as duas. Entre Pim as pam duas, pum. garagem, e de maio a julho estive a juntar caixas de ovos, juntei 200 caixas de ovos, Puxa, isso é e muita forrei coisa. tudo com. É muito. Foi muito ovo. Estás a ver? Já estamos naquela fase em que o ovo é bom. Se fosse há 5 anos,
ainda estava a juntar caixas de ovos, estás a Sim, entender? sim. Que íamos comer muito menos ovos. Tudo menos Exato. mal. Aí eu. Eu ali, omelete atrás de omelete. E, e então forrei essa garagem, essa mini garagem, com esferovite e depois por cima da esferovite meti as caixas de ovos, depois pintei as caixas de ovos, decorei o espaço e ficou o cenário do Comunicar a Canja que está, aliás, nos vídeos, nos episódios, não nos reels, nos episódios de Comunicar a Canja, nota-se perfeitamente e pouco a pouco vou mudando o cenário, às vezes é com um gato, às vezes é com um telefone, é o que apanhar. Tudo da casa dos meus pais aí. E, e essa parte física do Comunicar a Canja, a nível teórico e a nível prático, a nível da comunicação, o Comunicar a Canja tem um grupo de WhatsApp, como já referi, que conta com 260 pessoas, creio. Sim, mais de 200. É bom ter esse feedback e esse apoio das pessoas e tem-me levado a dar palestras sobre a comunicação, ajudou-me a ter essa visibilidade, seja nas universidades, seja em instituições. A mais desafiante que já tive até agora foi para crianças, dos 6 aos 11 anos. Foi um Sim. público mesmo desafiante, porque estou mais habituada a pessoas adultas e então eu faço muito esses acompanhamentos, essas mentorias individuais, de pessoas que subscrevem os serviços e há quem queira só 1 mês, 2 meses, já tive pessoas de 7 meses que querem mesmo revolucionar a sua comunicação e querem utilizá-la para o seu dia-a-dia e até a nível empresarial, a nível escolar, a Comunicar a Canja acaba por ir um bocadinho a todas as frentes da comunicação e o objetivo é e sempre será, eu quero, primeiro Comunicar a Canja é o meu baby, e faz 2 anos. Exato. Parabéns Eu mais estou uma mesmo vez. feliz. Portanto, eu vou continuar a mencionar esse facto. Em segundo lugar, o facto de ser meu permite-me relaxar, no sentido, eu vou fazer um vídeo, um Reels, uma dica, quando eu me sentir confortável para. Não tenho pressão nenhuma associada. No caso dos patrocínios, eu tenho fugido um pouco, que é, não digo que vá fugir para sempre, mas até agora ainda não me senti preparada porque eu gosto muito desta liberdade de fazer aquilo que eu quero. Eu respeito muito as minhas vontades e as minhas necessidades. E para mim é ótimo porque o motivo pelo qual eu queria Comunicar a Canja e que me leva a continuar a criar é eu aprendo alguma coisa sobre comunicação, eu percebo o quão simples aquilo é, a dificuldade está em aplicar, ok? Porque tu pensas, é tão simples tu não dizeres na tua comunicação. Se fores a ver bem a nível racional, é estúpido. Porquê é que eu estou a dizer corta só? Mas a nível prático percebes que está tão incutido em tudo à tua volta que tu automaticamente you go with the flow e acabas por adotar esse comportamento. E dessa forma, o meu objetivo é, eu quero ensinar, nem é tanto ensinar, é partilhar, porque eu aprendo muito. Eu quero partilhar dicas de comunicação que eu estou a aprender, que eu vou estudando, com que me vou cruzando, que funcionam para mim, porque eu genuinamente acredito que todas as pessoas merecem comunicar bem e saber comunicar bem. Se eu tivesse acesso a este conhecimento, eu quero partilhar. Do género, olha, já não há mais motivos para tu seres um idiota a comunicar, para tu dares mau feedback. É que, repara, é tão simples. É sim e. Na prática, é desafiante, porque tu estás tão habituado a dizer o mas, gostaste sim, mas olha, e se... E já meteste ali o mas e já estragaste tudo e já estás a fazer... Já estás a borrar a pintura da tua comunicação. Mas, de certa forma, com a prática, tu acabas por transformar a tua comunicação. E é isso que eu pretendo. Porque isto é mesmo um clichê, mas se tu estás bem e se eu estou bem, então nós estamos bem e tudo aqui entre nós vai ser bem-estar. Nós vamos transmitir isso às outras pessoas. Isso começa com a comunicação. E eu gosto de me sentir confortável. Eu quero me sentir confortável aqui contigo a comunicar. Então, se eu puder contribuir de certa forma para que a tua comunicação seja mais fluida, seja mais relaxada e transmita um ambiente mais tranquilo, então eu vou fazê-lo, porque não me custa nada. Estas dicas são gratuitas, ninguém me paga por elas. É verdade. São semanais, são coisas que eu vejo e digo, que interessante, vou perder, que não é perder, vou investir
1 ou 2 horas da minha vida, trabalhar esta dica e partilhar esta dica. Então, no fundo, por isso é que eu fico tão relaxada também com o Comunicar a Canja. O objetivo é partilhar as dicas que eu vou adquirindo com as outras pessoas para ajudar as outras pessoas na sua comunicação. E obviamente eu estou receptiva a outras dicas também. E já tive imensas pessoas que me disseram, olha, eu não concordo com isto porque estão no seu direito. Claro. E outras que me dizem, li isto, olha, é bom para ti, ou manda-me um link e cruzei-me com este vídeo, com este episódio de alguma coisa, vê. E eu vejo e acho excelente. Então, é porque lá está, comunicar é partilhar. E no fundo, comunicar a canja é isso mesmo, é partilhar conhecimento e dicas de comunicação. Muito bom. E é verdade, pá, tive que agora que beber água aqui. Deduzo também seja bom para a voz, não é? É obrigatório, também vou ver. É força. É, e a cena interessante é que são hábitos, não é? Porque depois de começares a praticar ou ganhares consciência sobre quando é que dizes mas, podes substituir, por exemplo, com um e, né? Depois de ganhar a consciência e podendo ir substituindo aos poucos ou corrigindo, como tu fizeste, por exemplo, em vez de perder, investir, porque é investir, não é? Aos pouquinhos torna-se automático e depois nem damos por ela e temos uma comunicação muito mais eficiente, causa mais bem-estar, como estavas a dizer, não é? E espero que estejas confortável em estar aqui e com bem-estar, porque é esse também o objetivo, não é? E partilhar e a podermos aprender contigo. E eu hum, acho que consegues fazer muito bem o que tu fazes com os reels, principalmente, que são super curtos e que a pessoa capta logo a informação. E que, pelo Lá menos está, eu ao vai um bocadinho, assistir fico logo, uau! e vai um E bocadinho ao fica aqui. encontro daquilo que falávamos no início, desculpa ter interrompido, Ah, na boa. que é, uma das regras da comunicação é a concisão. Ah, sim. Eu não vou estar aqui, olá, bem-vindos ao Comunicar a Canja, estou muito feliz por estarem aqui, obrigado por estarem a subscrever, a meter like, a partilharem, e estou aqui 1 ou 2 minutos. Isso também é importante. Sim. Eu não descuro o que eu faço. Está tudo bem, eu também o faço, volta e meia, mas faço no final, por exemplo. E eu sei que tem muito mais impacto e influência um vídeo de 1 minuto, em que eu te digo, olha, 4 formas de dar feedback. Construtivo e positivo. Sim, e construtivo e negativo. Sim, mas. Negativo e desconstrutivo. Não, mas. Negativo, mas construtivo. Sim, não e. Percebes? Isto aqui foram 30 segundos. Tu estás a ver as tuas redes sociais e tu pensas, isto é muito melhor para mim. Sim. Tipo, eu já sei que quando eu for ver um vídeo de Comunicar a Canja, primeiro, eu vou tirar alguma coisa dali. Não foi um vídeo só porque me lembrei de expressar ou de filosofar, entre aspas, sobre alguma coisa. Segundo, sabes que vai ser curto, não te vai ocupar muito tempo. Terceiro, sabes que é simples o suficiente para tu conseguires aplicar no teu dia-a-dia, que esse é outro erro que eu registro imenso nas pessoas, é a dificuldade de adotarem uma linguagem simples, acessível a toda a gente, sabes? Daquelas linguagens que porque é que eu me hei de dirigir a ti com uma linguagem mais pomposa ou de veras mais trabalhada para transmitir uma informação que eu considero, na minha índole, que vai ao encontro? Não! Sim. Isto não é comunicar. Não faz sentido. Comunicar é eu dizer-te, João, Comunicar a Canja tem dicas que são eficazes, concisas e úteis. É muito mais simples eu dizer-te isto, a mensagem passa muito melhor, do que estar aqui a dar aqui em círculos e às voltas para ir conseguir chegar ao ponto. Para mim, lá está, para mim, isso não é uma comunicação de excelência, diria. Sim, até porque. Desculpa, só para terminar, dizias muito bem os hábitos. É uma questão de hábito e a melhor parte, e eu acho que também é por isso que eu acabo por me dar bem, o Comunicar a Canja acaba por ter sucesso muito na nossa faixa etária, que é, eu não sou aquela pessoa que te vai dizer o que fazer. Eu vou-te mostrar várias formas e tu escolhes a tua e a responsabilidade é tua. Porque eu sou responsável pelo que digo, não sou responsável pelo que tu ouves. Estás a entender? Tu vais fazer o que tu quiseres com a informação que eu te der. Eu não te vou criticar, porque eu já comuniquei de 20 formas diferentes e vou continuar a comunicar de formas diferentes. Contigo comunico de uma forma, que meus pais comunicam de outra, numa palestra comunico de outra. Claro, tem pontos em comum, óbvio. Mas cada realidade obriga a um comportamento diferente. É comunicação, é o ser humano adaptar-se. E a parte mais gratificante que eu encontro
nas mentorias e nas dicas de comunicação é a aprendizagem por observação. É quando eu neste momento estou contigo, e quando eu digo que é uma partilha, é mesmo uma partilha, e nós começamos os dois com uma espécie de terapia, a perceber onde é que estão as tuas dificuldades, e eu digo, olha, a mim também já me aconteceu, e às vezes pode transmitir-me as tuas dificuldades, eu encontro dificuldades em mim que eu achava que não tinha, mas tenho. Então começa a ser um processo a dois, e tu melhoras para ti e eu melhoro também para mim, e através da observação eu vou melhorando coisas em mim que vejo em ti, e tu melhoras coisas em ti que vês em mim. E essa é a melhor forma de aprendizagem, quando ninguém te diz o que fazer, mas tu, por ti, consegues definir e desenvolver capacidades que tu encontras no outro e que vês que são úteis e eficazes. E isso é uma boa forma de comunicação também. Eu acho que sem dúvida, tipo, pelo menos eu falo por mim eu falo por mim e acho que por muita gente, não é? Que quando alguém nos quer impor algo, é uma coisa, não é? Tipo, é assim que tens de falar. Não uses o mas, usa o e. É uma coisa totalmente diferente por exemplo, é assim que funciona, por exemplo, na minha perspectiva, e a pessoa por É si muito simples, só tu passas. observar e filtrar e escolher Claro. o que é que quer fazer, não é? E uma boa forma de tu ensinares ou partilhares alguma coisa com alguém, e lá está, o facto de ser tão fácil para mim não impor, é porque eu sempre odiei regras e odeio que me digam o que fazer. Se tu Somos me dois, disseres, digo-te já. temos, Pô, tens de fazer alguma detesto. coisa, sei lá, imagina, olha, ia montar a árvore de Natal, por exemplo, e tu dizes-me, tens de ir montar a árvore de Natal, já não vou. Já perdi a vontade, não vou. Igual. Então é óbvio Igual. que a última coisa que eu vou fazer vai ser dizer a alguém não, não podes usar o mas. Se usares o mas, não estás a comunicar bem. Por dois motivos. Motivo número um, eu uso o mas de vez em quando, esqueço-me e Pô. meto o mas. De vez em quando, em vez de dar um feedback positivo e construtivo, dou um feedback negativo e construtivo. Sem Hum. querer. E peço logo desculpa, mas entretanto o dano já está feito. Portanto, é uma questão de estar atenta. Uhum. E em segundo lugar, porque é muito mais simples eu fazer um exercício prático e pedir-te para escreveres um texto e dar-te um feedback negativo e construtivo, e depois dar-te um feedback positivo e construtivo e perguntar-te como é que tu te sentiste em cada um. Ah, sim, vai ser E tu vais totalmente diferente. perceber que, e como sentiste na pele, vais perceber a diferença. É muito mais eficaz do que eu te estar a dizer não uses o mais. Uhum. Sim, sim, também. Do género, por exemplo, se há alguém que vê o teu vídeo e vê a dica do substituir o mas pelo i, mas, por exemplo, não aplica e continua a ter no seu dia a dia o mas, não é? O feedback hum, negativo, mas construtivo. Foi assim que disseste, não foi negativo e construtivo, certo? Uhum. Pronto. O mais é negativo, mas é construtivo. Sim, que o redução vem logo a seguir. E Yeah. é Ou totalmente. melhor, desculpa, positivo e destrutivo. Porque é Hum, positivo, sim, mas o mas é que é destrutivo. Peço desculpa. hum, Estava distraída. Sim, o positivo, sim, o negativo ou o positivo é no sim ou não. positivo, Entendes? mas destrutivo. O destrutivo ou o construtivo é que é no mas ou no i. Ok. Então, se eu aqui há pouco disse, troquei os termos, peço desculpa, para retificar, lá está. Mais uma vez, falha de comunicação. E está tudo bem. O Claro, negativo é não. Positivo, sim. Destrutivo, mas construtivo, i. claro, está tudo bem. Epá, eu às vezes também confundo ao ouvir as coisas, não é? Claro. E tu fazes uma coisa boa, que é uma coisa é quando começamos a aplicar ou quando aplicam connosco, né? Por exemplo, provavelmente eu terei mais tendência a dar um feedback a uso utilizando estás bem e podes fazer mais algumas alterações, não é? Que se me disserem a mim, eu tenho mais tendência se calhar a usar com os outros porque me senti tão bem do que se houver uma continuação daquele loop do mas, não é? Claro. E eu acho que isso é ponto-chave, é não impor, mas sim dar a liberdade às pessoas para fazerem as coisas que elas quiserem, é tirar as suas conclusões. Uhum. Tu falaste também de uma cena muito interessante que é às vezes nós temos tendência ali a dar a volta, ir para um lado, para o outro, para depois intrigar a comunicação. Eu acho que isso aí, por mais que nós saibamos ou façamos um esforço para o fazer, eu acho que pode ser mais desafiador, não é? Porque às vezes nós não sabemos muito bem o que é que queremos comunicar, não é? Acho que pode ser mais desafiador Claro. para as pessoas, porque parece que enquanto falamos, vamos descobrindo o que é que queremos comunicar, não é? Sim, eu acho que, em princípio, tu deves, à partida, ter a tua mensagem bem definida, porque se não Uhum. tiveres,
Já foste. não vais fazer uma boa figura. E Uhum. inevitavelmente vais andar aqui para a frente e para trás e para trás e para a frente, porque é um mecanismo de defesa do teu ego. Uhum. Não é? Lá está, todos temos ego, todos nos sentimos afetados volta e meia, e isso é uma técnica de defesa. É se não sei, não me preparei, ora bolas, mas não me preparei, agora tenho que fazer isto, então vou andar aqui a serpentear e a dropar o meu eu mesmo inteligente, que consegue catalogar uma série de conceitos de veras inteligentes. E porquê é que eu sou boa nisto? A fazer esta improvisação? Porque obviamente eu já estive numa situação em que não me preparei como devia e tive de tirar o coelho da cartola à força toda. Através do quê? Através de tentar que adotar uma postura muito mais sábia do que na realidade é, e acaba por ser triste. Porque, mais uma vez, o público não é estúpido e percebe que tu não sabes patavina daquilo que estás a falar e estás só ali a tentar puxar dos galões que não tens. Uhum. Bem, verdade. E eu referia-me numa conversa mais normal, não da apresentação. Mas sim, sem dúvida alguma que se numa apresentação estás ali a dar a volta e não vais direto ao assunto, é Mas numa conversa logo. normal também, Uhum. imagina, eu não consigo ver aqui bem o chat com as perguntas, porque eu estou no Sim. telemóvel, então peço desculpa por Não, não não, estar a responder. é E normal. vi alguma coisa aí sobre a teoria da persuasão. Teoria da persuasão é algo que eu não domino. Logo, aqui eu tenho duas opções. Ou vou tentar aqui falar do pouco que eu conheço da persuasão e de usarmos o ethos, o pathos, o logos a nosso Hum, favor. Ou então vou só assumir e explicar que eu não domino a persuasão e não me sinto muito confortável para transmitir aqui alguma coisa que não possa ser 100% fidedigna, logo vou agradecer e optar por ir para o outro lado da comunicação. O pouco que eu sei da persuasão é o ethos, o pathos e o logos. E fora isso, não tenho ainda grande conhecimento, é um campo que eu prometo explorar e de futuro, quiçá, não possamos falar outra vez sobre a persuasão. é engraçado, eu tenho tendência para fazer isso. Tipo, aquilo que sei do tópico, desenvolver e às vezes o meu lado mais criativo, né? De pegar nessas coisas e começar a desenvolver tipo, ideias e teorias. É uma coisa por acaso muito interessante porque eu tenho trabalhado para João, puxa menos pela tua criatividade. É E aquilo, não é tanto é questão de aquilo que tu tens criatividade. que desenvolver. Sim, mas eu estou a falar tipo, por mim, que eu tenho uma mente que tem Sim. uma tendência para ser muito criativa e demasiado líquida, fluida. Então Uhum. baralho muito. E tenho feito esse treino de, ok, é isto, ponto. Não é preciso inventar mais nada. Zau. Claro. Lá está, eu tenho muito essa atitude no meu dia a dia, que é porque eu gosto que comuniquem comigo de forma sucinta, simples e eficaz. Ou seja, se eu não gosto de ser enganada, se eu não. A pior coisa que me podem fazer é quando alguém que está a comunicar comigo está aqui a dançar o tango, a fazer quase. Estás a ver na natureza aquelas danças pré-acasalamento, em que toda a gente se exibe. Sim, sim, Eu sinto tipo, muitas içar vezes as que penas, não é? Para parecer maior e sim, tal. pronto. Eu sinto que muitas vezes, quando alguém não sabe 100% o que está a comunicar, vai adotar um tipo de comunicação que tu vais buscar quando estás em situações limites, que é qual? A de Hum, sedução. sim, sim. Tu tentas seduzir o teu público de modo a que consigas desviar a atenção para outro sítio e evitar Hum, o caos sobre algo que tu não dominas. hum. Interessante. E aqui é sempre mais fácil dizer, não, sei. Não domino Sim, completamente. só que a maioria das pessoas não está preparada para isso e claro, é desconfortável. É óbvio que uma parte de mim se sentiu extremamente desconfortável. Mais uma vez, eu não estou a ver, eu só vi qualquer coisa sobre persuasão. Uma parte de mim se sente desconfortável em dizer, olha, eu não vou falar da persuasão porque eu não tenho conhecimento suficiente sobre persuasão. Claro que vem sempre aquela vozinha inconsciente dizer, mas tu devias saber falar sobre persuasão, ei que burra, ei que inculta, é normal ver esse lado de insegurança. Mas acho que o preço a pagar por cometer uma gafe é muito mais elevado do que o preço a pagar por dizer não me sinto confortável, peço desculpa, não vou falar. Uhum. Sim, sim, sim. Bem verdade. E uma das razões também para se calhar haver isso também pode ser por causa do medo de julgamento, não é? Que estavas a falar, que por vezes até pode ser o próprio, terceiros. Claro, claro, exatamente. Exatamente, porque tu pensas, então, é especialista em comunicação e nem sequer sabe nada sobre persuasão. É, que grande comunicóloga nos Sim, saiu. E tu aí podes explicar ou não, e podes dizer: olha, há vários ramos da comunicação, sim. eu sou especialista mais na parte da comunicação associada à voz, ou um pouco de comunicação não verbal, comunicação mais do teu dia a dia,
E tu dizes, mas a persuasão faz parte disso tudo, depois faz. Então esta conversa deixa de ter muitos mais argumentos ou justificações para onde se lhe pede. Sim. Por exemplo, no ramo da psicologia é parecido, porque tens psicologia da justiça, psicologia da educação, não é? E o pessoal pensa, psicólogo, como é que funciona, como é que é para lidar com a criança, por exemplo. Embora nós tenhamos algumas Claro, bases, não somos especialistas, não é? claro. Podemos ser especialistas da psicologia da clínica e da saúde, por exemplo. Uhum. Muito Olha, interessante. eu sinto que nós temos recebido aqui perguntas interessantes. Não sei se. Sim, eu estava aqui a ler aqui uma no chat, antes de ler em voz alta, ler para ver o que é que era. Hum, que é aquilo de disconnect, não é? A falta de uma boa comunicação no local de trabalho pode prejudicar a produtividade barra resultado de uma determinada empresa, certo? Alguma dica de como melhorar a comunicação entre colegas de equipa? Essa pergunta Espera, é espera, muito. espera lá, Hum? desculpa lá. Se calhar estavas a referir a outra pergunta, não sei se era esta que estavas a referir. Eu não sei, eu só tenho acesso às duas últimas. Eu vi Ah, que foram caindo e ok, ok. não. Para trás eu não consegui ver. Eu não sei se deixamos escapar alguma e acho que faz todo sentido Sim, não deixar sem resposta dentro do que eu saiba responder, naturalmente. claro. Sim, deixámos, que agora estou a rever, que foi mesmo a pessoa que perguntou sobre a teoria da persuasão, que disse, estava precisamente a pensar nisso. Um comunicador teórico, por norma, pode ser um pouco egocêntrico, não acham? Imagina, Pois, eu realmente. sinceramente, Desculpa. sinceramente, acho que pode ser. Não sou daquelas pessoas que acha que sim a 100%, porque para cada regra há uma exceção. Uhum. Mas repara uma coisa, eu analiso da seguinte forma. Se eu vejo alguém que não mete alguma coisa em prática, que não toma ação, que não toma uma atitude, que não realiza uma atividade, que não partilha os seus fracassos, e atenção aqui, não é partilhar os fracassos, não é fazer dos fracassos o centro da comunicação, que isso também está a ser uma estratégia já cansativa das pessoas que eu não tinha nada, eu vim do zero, a minha vida era um desastre, um fracasso, essa comunicação também não é o ideal. Mas, para quem não se sente à vontade de se expor, e aqui expor implica expor as partes boas e as partes menos boas, sim, acho que pode ser um pouco egocêntrico. E aqui entra o ego, mais uma vez. E reitero, todos nós temos ego. E todos nós temos mecanismos de defesa do ego. Uhum. E eles são vários. O que eu mais utilizo, e lá está, eu aqui posso dar o meu exemplo porque quem é melhor do que eu para indicar os meus erros e falhas na comunicação e como é que estratégias é que eu uso inconscientes para os serpentear. E a nível inconsciente, um dos mecanismos de defesa que eu utilizo do ego, e eu consigo ver agora, porque já utilizei bastante no passado e porque já tive pessoas que me apontaram esses mecanismos de defesa, não é? É a sublimação. Que consiste em quê? Consiste em tu não quereres lidar com alguma coisa que te está a magoar ou que te está a deixar desconfortável, então mudas o foco para outra coisa. É naqueles casos em que, imagina que isto tinha corrido muito mal, estava a correr pessimamente, imagina que eu tinha desenvolvido sobre a persuasão, que é um tema que eu não domino, e que tinha tudo para descambar e para destruir a minha credibilidade enquanto comunicóloga e, quiçá, até a forma como conduzes este podcast. O que eu ia fazer, possivelmente, com a dificuldade de lidar com a frustração e com a dor naquele momento, era limpar o pó, organizar por ordem alfabética estes livros. Por exemplo, tu mudas o foco, entras em modo defesa e vais fazer outra coisa que é para não lidares com o desconforto e com a dor naquele momento. E uma forma de tu perceberes se um comunicador mais teórico é egocêntrico ou não, e se sente desconfortável ou não, é fazer-lhe uma pergunta sobre, mais direcionada para uma parte prática, ou para um exercício, ou para algum momento mais infeliz da sua carreira, e perceber de que forma é que ele evita ou não a pergunta. De que forma é que ele evita expor-se ou não. Porque, no fundo, isto o que é que revela? Revela que todos nós temos medo. E há situações e questões que são muito mais sensíveis para nós e que nós evitamos ao máximo expô-las e acabamos por nos... não estou a lembrar da palavra em inglês. Usar escudos. Acabamos por nos escudar, que é para não lidarmos com essa questão que nos causa dor. E lá está. Acontece-nos a todos em alguma fase, em algum momento, com alguma coisa da nossa vida. Grande resposta, Susana, digo-te já. Pô, que excelente profissional. Tu vais Obrigada. buscar muitos conceitos da psicologia que nós estamos a dar, ou que eu estou a dar, ou que dei no ano passado, e aplicas aqui
ao teu ramo da comunicação de uma forma impecável. Porque até esses mecanismos de defesa do ego nós damos em psicanálise. Muito bom. A sério, que Sim, fixe. sim, sim. Muito bom. Continuando com a pergunta do Disconnect que falei há pouco. Não sei se queres dar uma resposta, né? Em relação à falta de comunicação no local de trabalho pode prejudicar a produtividade barra resultados de uma determinada empresa. Dicas para comunicar a comunicação entre colegas. A falta de comunicação é. Olha, isso para mim é a parte da comunicação que mais me dói. Porque eu sinto que se há caso em que eu já sofri a todos os níveis e em todas as partes da vida, foi com a falta de comunicação. Quando nós, e seja a nível profissional, pessoal, o que seja, quando tu optas por te escudar e evitar a comunicação, e no local de trabalho, claro, isso pode ser muito prejudicial, e é prejudicial. A questão é, e se o autor da pergunta nos puder, ou a autora nos puderem dar mais pormenores de que cargo, por exemplo, é que ocupa, porque as dicas de comunicação variam. Se é um chefe de uma empresa ou um líder de uma empresa, vamos por um caminho. Se é um diretor de departamento, vamos por outro. Se é estagiário, vamos por outro. Se é por recém-empregado, vamos por outro. Pouco a pouco é preciso apalpar e estudar a empresa e estudar as cadeias de comunicação que lá existem, porque existem dicas gerais, que é tentar propor reuniões semanais, tentar definir, escrever objetivos, procurar expor. A única dica que eu sei que funciona, e funciona porque é feita a nível pessoal, é tentar iniciar a mudança por nós mesmos. Ou seja, se existe falta de comunicação, então eu vou começar a comunicar mais e vou esperar que as pessoas, através da observação e através de ver, da observação dos resultados, não é? Seja nas minhas relações interpessoais com os meus colegas de trabalho, seja até com o cliente, seja no futuro, possam adotar essa transparência de comunicação também para elas mesmas, para elas próprias. Claro, mais uma vez, és responsável pelo que fazes. Exato. Apenas tomar as dores dos outros, tomar os problemas dos outros para ti e achar que és tu que tens de resolver, é um peso que eu acho que não faz sentido teres, vai ser prejudicial e, em princípio, pelo menos quando tu mudas, quando nós mudamos, as coisas à nossa volta tendem a mudar também. Não podem continuar iguais. Sem dúvida. Maravilha! Acho que merece mesmo uma salva de palmas. Pá. Respostas brilhantes. Ok. E se quiserem saber mais dicas, tem o Instagram da Susana Martinho. Podem seguir e ver também o seu grupo do WhatsApp e as outras redes para mais dicas. É muito bem, Susana. Combinámos uma horinha, atrasamos um pouquinho, estamos a fazer uma hora. Há aqui mais algo que queiras deixar a quem nos está a assistir? Que achas que possa ser interessante e claro também promover o que achas que possa ser bom para quem nos está a ouvir e para ti também, força. Olha, a nível de promoção já promovemos o que tínhamos a promover. O Comunicar é Canja não é, o objetivo não é esse, o objetivo é funcionar através de dicas, entendes? Funcionar através de, sem compromisso, com leveza. Género, olha, quero aprender mais sobre feedback. Deixa ver o que é que ela tem aqui sobre feedback. Quero aprender mais sobre comunicação não verbal. Vou ver o que é que ela tem aqui sobre comunicação não verbal. Eu tenho sempre cursos de andamento, sempre mentorias. A minha agenda está aberta. Quem tiver curiosidade, quem tiver questões, pode sempre enviar uma mensagem e vemos o que é mais adequado, porque eu dou muitas formações com empresas de comunicação também, ou com sítios específicos, e se calhar isso vai mais ao encontro do que as pessoas procuram, coisas mais em grupo ou coisas mais individuais. Eu também vou anunciando nas redes sociais, pelo que essa parte da promoção está sempre a decorrer nas redes. Não, acho que a nossa conversa pode passar mais pela outra parte, que é mais eficaz e mais útil. O que é que eu posso deixar? Posso deixar a minha disponibilidade. Qualquer coisa que precisem, qualquer dúvida, qualquer questão, estou à distância de uma mensagem. Muito bem. Ok. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram a assistir. Este foi o primeiro episódio do podcast Diálogo com Susana Martinho. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima. Tchau. Até à próxima. Obrigado.